Fala galera, beleza? Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará tá na praça, né? E a discursiva veio pesadíssima ali para os cargos de auditor. Por isso a gente montou essa aula aqui para poder tentar esclarecer alguns pontos relacionados à discursiva, uma vez que o próprio edital do concurso veio um pouco obscuro, eles não trouxeram algumas informações que normalmente a banca FGV traz, né? Então a gente vem aqui para poder dar um esclarecimento e um direcionamento para você. O objetivo é fazer com que você, com o aprendizado dessa aula aqui, né, consiga notas acima de 90% nas provas discursivas, quem sabe até 100%, assim como vários alunos do Você Concursado vem conseguindo, e figure ali nas primeiras classificações do concurso, assim como aconteceu lá no TCE Santa Catarina, em que tem aluno do Você Concursado aqui de diversas especialidades, né, contábeis, direito, administração, entre os primeiros colocados. Aconteceu também no TCU, em que mais da metade, 12 de 20, né, primeiros colocados no concurso também eram alunos do Você Concursado. Então, o objetivo aqui é de passar algumas estratégias para você justamente conseguir figurar entre as primeiras colocações, conseguir sua vaga, porque de fato o concurso é muito bom. A gente tem aqui, né, só para poder dar aquela motivada, no cargo de auxiliar, né, o salário de R$ 4.603 e para o cargo de auditor de controle externo, R$ 9.135, né, somando ali o vencimento e a gratificação. Né, mas não é só isso. O legal é que lá no TCE Pará, você tem 2.500 de auxílio alimentação, mais a TS, que é adicional por tempo de serviço, AQ, que é adicional de qualificação, então se você tem alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, você ganha um percentual a mais por isso, sem falar no abono de produtividade. Então, assim, é um órgão que paga muito bem, e em Tribunal de Contas normalmente não tem erro, né? Ele faz parte ali do Poder Legislativo, então ele normalmente tem uma remuneração muito boa e tem uma estrutura de trabalho muito boa. Então, é um concurso para passar e, de fato, mudar totalmente a sua qualidade de vida. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também auditor especializado do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nessa minha jornada de concurso, eu já passei pelo Tribunal de Contas dos municípios do Goiás, já trabalhei também no Tribunal de Contas da União e atualmente estou lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, assim, eu passei por vários tribunais de contas e todos eram muito bons, então é certo que você também vai gostar de trabalhar no TCE Pará. Se ao longo dessa aula, né, você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem aqui lá no @vocêconcursado no Instagram ou no nosso Telegram, Academia de Discursivas, tá? E pode mandar mensagem que a gente responde mesmo, não é aqueles Instagram fake que só posta coisa e não responde ninguém, não. A gente, de fato, responde. E abaixo desse vídeo tem um link também para um treinamento específico. Então, a gente tem treinamento para auxiliar, tem um curso voltado para auditor, área administrativa, contábil, direito, administração e gestão governamental, e também um curso voltado para auditor, área fiscalização, contabilidade e direito. Então, se você vai estudar para algum desses cargos e quer um treinamento especializado em discursiva, o link está aqui disponível, e já adianto que o link ele não está disponível por muito tempo, então não sei quando você está vendo esse vídeo, mas tem que verificar se ainda tem vagas lá no curso, beleza? Vamos dar uma explanada geral aqui pelo edital para a gente ver onde que a discursiva se encaixa. Então a gente tem aqui, primeiro, para o cargo de auxiliar de controle externo, né? Tem que a nota do concurso vai ser o somatório entre prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha e vai ser dividida da seguinte forma: vai ter conhecimento básico 30 pontos, conhecimento específico 50 pontos. Então, ao todo, a prova vai valer 80 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 40 pontos, isto é, 50% da nota. Já a prova discursiva, ela pode ser redigida aí de caneta azul ou preta, e aqui eu já faço uma ressalva, é interessante que você faça com a caneta preta, porque depois que digitaliza a sua prova discursiva, fica muito mais fácil de ler, beleza? A prova discursiva vai ser composta por uma redação, né, para ser redigida entre 20 e 30 linhas, tá? Isso aqui eu vou deixar para a gente comentar daqui a pouco. Vai valer 10 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar um mínimo de 3 pontos. Então veja que a banca ela não traz um mínimo muito específico, porque em provas recentes, né, da FGV, como foi o caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, houve um grau de reprovação muito grande. E ela não quer que isso aconteça novamente, porque senão ela não cumpre com o seu dever para aquele serviço que ela foi contratado, que é de selecionar candidatos para assumirem os cargos. Então, como ela precisa selecionar, ela tem diminuído um pouco, uma vez que a prova da FGV ela costuma ser
pouco mais complexa. Agora, nesse cargo de auxiliar de controle externo, a gente tem uma peculiaridade, tá? A banca, ela não traz exatamente que vai ser cobrado um texto de atualidade, mas também não traz que vai ser cobrado um texto de conhecimento específico. Então, para a gente chegar à conclusão, né, que a gente imagina que seja isso aqui, que vai ser cobrado um tema de atualidades, a gente precisa primeiro analisar outros editais da banca, tá? E também inferir algumas coisas com base nesse edital, tá? A primeira análise que a gente tem que fazer é o seguinte: outros editais, tá? Em outros editais da banca FGV, ela separa a discursiva por nomes, né? Então ela fala assim, ó, tem a redação, tem a questão discursiva e tem uma dissertação, um parecer ou um estudo de caso. Então ela traz esses nomes. E quando ela usa a terminologia redação, ela sempre se refere a um tema de atualidade, tá? Então se você pegar outros editais da banca FGV, você vai ver que o tema cobrado na discursiva foi de atualidade. Outro ponto que a gente pode levar em consideração para chegar a essa conclusão é de que, para o cargo de auditor de controle externo, a banca traz um quesito específico no edital, um item específico lá, falando que vai ser cobrado conhecimento específico, né? No de auxiliar, ela não fala nada relacionado a conhecimento específico. Então, se ela separa e diz que a questão discursiva vai cobrar conhecimento específico, a gente pode inferir que será cobrada aí uma questão de atualidade, beleza? Então, é isso que é para chegar bem preparado, você vai ter que fazer um tema de atualidades aí nos moldes da banca FGV. Já para o cargo de auditor de controle externo, a nota final do concurso vai ser o somatório da prova objetiva, da prova discursiva e da avaliação de títulos. A prova objetiva também vai ser de múltipla escolha e vai ser dividida em 3 partes: conhecimento básico, conhecimento específico, que ela chama de básico, e conhecimento específico, que a banca chama de avançado. Tá? Então, conhecimento básico e conhecimento específico básico valem 30 pontos cada um, e o conhecimento específico avançado vale 40 pontos. Em regra, esse conhecimento específico básico ele é comum a mais de um cargo, e o conhecimento específico avançado é específico para aquele cargo que você está estudando, beleza? Já o conhecimento básico ele costuma ser comum para todos os cargos de auditor. Então, ao todo, a prova objetiva valerá 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 50%, ou seja, 50 pontos. Já a prova discursiva também deve ser redigida de caneta azul ou preta, e eu faço a ressalva novamente para que você faça com a caneta preta. Ela vai ser composta por 5 questões discursivas, valendo 20 pontos cada uma. O edital traz de forma expressa que vai ser cobrado conhecimento específico básico e ou conhecimento específico avançado. Então, as discursivas elas vão versar sobre alguma matéria de conhecimento específico e devem ser redigidas em até 25 linhas. Veja que a banca ela não traz um mínimo de linhas, né? Só um máximo de linhas, que nesse caso é 25 linhas. Mas a gente vai ver que o ideal é você buscar sempre o máximo de linhas, sempre as 25 linhas, tá? A prova discursiva, então, são 5 questões valendo 20 pontos, então a prova discursiva total vale 100 pontos. Para ser aprovado, a banca traz 2 critérios. Primeiro, tem que ter tirado um mínimo de 30 pontos no somatório das questões, beleza? E um mínimo de 5 pontos em cada uma das questões. Então, são 5 questões. Se você gabarita 4 e zera uma, você está eliminado, porque você não vai ter cumprido com o segundo requisito, que é esse mínimo de 5 pontos. O que isso quer dizer? Que não tem como deixar nenhuma questão em branco. Você vai ter que responder a todas as questões, né? E a gente vai ver que, como o rol de possibilidade de temas é muito extenso, né, você vai ter que ir para a prova não só confiando no conteúdo, não só confiando no conhecimento que você tem acerca de determinado conteúdo, mas confiando na técnica, tá? Porque é a técnica que vai fazer você escrever um texto mesmo sem saber o conteúdo, né? Para conseguir tirar ali pelo menos esses 5 pontos, né, de mínimo, e não ser eliminado na discursiva de cara. Beleza? E por fim, a banca ainda traz a possibilidade do candidato ganhar mais 5 pontos relacionados à avaliação de títulos, tá? Então a gente pode extrair aqui que, de fato, para o auditor de controle externo, o peso da discursiva é de aproximadamente 50% da nota final do concurso. Isso vai fazer com que muitos candidatos, né, que tenham um bom resultado na objetiva, se não forem bem na discursiva, sejam ultrapassados pelos candidatos que forem bem
nessa etapa escrita discursiva. E vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui com o Pedro, por exemplo, tá? O Pedro, ele fez o concurso da CGU, aluno aqui do Você Concursado, e na prova objetiva ele não tinha ido tão bem, ele tinha ficado na posição 141, fora das vagas. Mas ele tirou uma super nota na discursiva, ganhou, com base na nota, 102 posições, então quando somou a objetiva e a discursiva, ele ganhou 102 posições e no final ele ficou na posição 39 dentro das vagas do concurso. Então ele foi chamado na primeira leva, né, e assumiu como auditor de controle interno, não lembro direito o cargo, mas era um cargo de nível superior da CGU, tá? Então veja que a discursiva ela tem esse poder, né, de fazer com que você suba várias classificações se tiver um bom desempenho, beleza? Então o cenário do concurso é esse aqui. Com base nisso a gente tem que montar uma estratégia para poder fazer bem a discursiva. Para isso a gente precisa primeiro conhecer o enunciado da banca FGV, então como é que a banca FGV normalmente cobra um conteúdo, depois os critérios de correção da banca e a partir daí montar uma estratégia de escrita. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com o cargo de auxiliar de controle externo, tá? Então a tendência é que venha um tema aqui de atualidade, né, da banca FGV. Aí a gente pegou uma questão aqui de 2022 aplicado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, só para a gente ter uma noção do enunciado, tá? Bruno, onde é que você pegou essa questão? Tem uma ferramenta do Você Concursado chamada Biblioteca de Discursivas, tá? É um sistema de questões discursivas. Então você pode entrar lá e fazer pesquisas usando filtros, só, né? Então é um sistema de questões só que só de discursivas. Tem mais de 21 mil questões cadastradas lá. Então é o maior site de discursivas de concurso disponível e você pode pesquisar enunciados de provas anteriores de forma gratuita. Então assim, é uma excelente ferramenta para você utilizar no seu estudo. Então a gente fez isso aqui, pesquisou lá, e aí a gente viu o seguinte, que esse enunciado, a banca ela trouxe 3 textos motivadores, tá? Então essa parte aqui é o que a gente chama de texto motivador. Tem o texto 1, tem o texto 2 e tem o texto 3. Então veja que ela trouxe 3 textos motivadores. Depois ela vem com o comando da questão, tá? E no comando da questão ela apresenta o tema. Beleza? Então, é mais ou menos assim, ó, os textos de apoio têm como tema as relações sociais, tá? Nesse sentido, a partir da leitura dos textos do seu conhecimento de mundo, elabora um texto dissertativo no qual você deve discorrer sobre a importância das relações sociais. Então, veja que o tema, né, na verdade, é esse aqui, a importância das relações sociais. Tá? Selecione fatos e argumentos relacionando de modo coeso, coerente para construir seu ponto de vista. Trata-se de uma questão que a gente chama de questão de atualidade, mas é uma questão de sociedade contemporânea. Assim. Não é uma atualidade do que, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil no mês de maio de 2024. Não é esse tipo de atualidade, mas é um assunto que reflete a sociedade como um todo. Tá? Então, esse deve ser um modelo de prova. Aqui o candidato ele não precisa de fato, ter um conhecimento tão específico do conteúdo. A banca ela vai avaliar mais os critérios relacionados à estrutura textual. Lógico, a seleção de argumentos do candidato, se for boa, isso vai pontuar a favor dele. E os critérios de gramática. E Bruno, como é que a gente pode inferir isso? Novamente, eu destaco que o edital ele não foi claro quanto a isso. O edital ele não traz os critérios de correção que vão ser utilizados na correção da prova de auxiliar de controle externo. Né? Então, com base nisso, a gente tem que inferir com base em outros editais. Em outros editais da banca FGV, para esse tipo de questão, né, que é a redação, a banca ela separa a prova em abordagem geral, os critérios, né, em abordagem geral e progressão textual, que compõe a primeira parte, né, a parte de estrutura textual global. E a segunda parte, que é a parte de correção gramatical, é separada aqui em seleção vocabular e norma culta. Tá? Então, aqui é basicamente a parte de gramática. Né? Então, ela vai avaliar se o candidato obedeceu a parte gramatical. Nessa parte de abordagem do tema é onde a banca vai avaliar o conteúdo em si, os argumentos que foram utilizados, né? E se o candidato conseguiu desenvolver bem o tema. Então, ele chama de abordagem ao tema para ver se ele não fugiu daquilo que foi solicitado. E nessa outra parte são os critérios textuais. Né? Então, é a questão da coerência, da coesão, da organização textual em si. Então, aqui a banca ela vai exigir aquela estrutura de um texto dissertativo. Abre parêntese aqui. O edital ele traz que as provas discursivas, tanto para auxiliar quanto para auditor,
deverão ser redigidas em um texto dissertativo. O que a banca quer dizer com isso? Existem 3 tipologias textuais: dissertativo, narrativo e descritivo. Beleza? Ela diz que vai ser dissertativo. Agora, há uma diferença entre essa tipologia textual, que é o dissertativo, e a estrutura de uma dissertação, ou de um texto dissertativo expositivo, ou de um texto dissertativo argumentativo, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, é preciso a gente fazer essa diferenciação aqui, porque para auditor de controle externo também usa o texto dissertativo, mas a forma de responder vai ser bem diferente, tá? Então, a gente viu o enunciado, a banca deve cobrar um tema aberto, voltado para a atualidade, para a sociedade contemporânea, e vai corrigir com base nesses aspectos. Nesse edital aqui, a gente viu que a pontuação aqui é de 30 pontos. Então, o que a banca deve fazer é mudar para ficar num total de 10 pontos, que é quanto vale a prova de auxiliar. Mas os critérios normalmente que são utilizados são esses aqui. Vamos ver se a banca faz alguma retificação e traz esses critérios de forma expressa. Mas, independentemente disso, fazendo um texto obedecendo esses critérios, você vai tirar uma boa nota nessa parte aí para esse cargo de auxiliar, beleza? Então, qual é a estratégia para poder estruturar o texto para esse cargo de auxiliar? Você vai fazer uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, tá? Você pode fazer isso de 2 formas. Você pode trazer 2 parágrafos de desenvolvimento ou você pode trazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Como você pode até ver na imagem, né? Eu fiz questão de colocar uma do lado da outra. A grande diferença é que se você faz 2 parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento vão ficar maiores. Isso quer dizer que você vai desenvolver um pouco mais uma ideia. Se você faz 3 parágrafos de desenvolvimento, você vai ter mais ideias, mas elas vão ser menos desenvolvidas, porque elas vão ter que ter menos linhas para caber no total de 30 linhas. Qual é a sugestão que eu passo para você? Fazer com 2 parágrafos de desenvolvimento, porque aí você só tem que selecionar 2 ideias e pode se aprofundar nessas ideias, ganhando assim ponto na abordagem do tema. Então essa é a estrutura. Então seu dever de casa aqui é o quê? É aprender a montar um parágrafo de desenvolvimento, parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão, utilizando aí elementos coesivos e evitando de cometer o máximo de erros de gramática. Beleza? Essa é a estratégia para auxiliar de controle externo. E para auditor de controle externo? Vamos começar lá do início, analisando os enunciados. Novamente, eu entrei lá na biblioteca de discursivas, que é a ferramenta de questões discursivas do Você Concursado, e busquei lá uma questão. Então, a gente tem aqui uma questão aplicada pela Banca FGV em 2022 para o TCU, beleza? Dá uma olhada nessa questão aqui. A banca, ela traz aqui como se fosse uma situação hipotética, tá? Então, ela conta uma história. Então, o Tribunal de Contas apreciou as contas apresentadas por João, ordenador de despesa, papapá. À luz da narrativa acima, discorra sobre. Aí ela vem aqui e traz os tópicos. Então, a gente tem aqui um comando da questão, que é meio que uma ordem, o que você vai ter que fazer. E tem os tópicos, que é exatamente o que você precisa responder. Então, por exemplo, a banca ela pede para você discorrer sobre a aplicação ou não das normas afetas à prescrição no caso descrito. Tema bem forte aí para a área de controle, tá? Essa de prescrição. Principalmente para quem vai fazer para a área de direito. Então, a gente tem aqui uma estrutura diferente da estrutura de um tema de atualidade da FGV. A grande diferença está justamente na apresentação dos tópicos. Aqui a banca ela não dá margem para que o candidato possa escolher o que ele quer falar sobre o assunto. Não, ela exige que o candidato responda ao que foi solicitado, tá? Que são justamente os tópicos. O que vai diferenciar aqui entre as questões da banca FGV é a quantidade de tópicos. Isso aqui era uma questão de 20 linhas, a banca trouxe 2 tópicos. É sempre assim? Não. Por exemplo, a gente pegou aqui uma questão aplicada pela FGV em 2023, no TCE Espírito Santo. Era uma questão de 20 linhas também. Só que olha o que a banca fez. Ela traz 5 tópicos. Beleza? Então, veja que a banca ela vai variar a quantidade de tópicos. E isso vai exigir que o candidato tenha uma flexibilidade na hora de aplicar a técnica. Por quê? Se ele traz poucos tópicos, o candidato vai ter que desenvolver bem esses tópicos a fim de utilizar ali o total de linhas, que no seu caso vai ser de 25 linhas. Se ela traz mais tópicos, os parágrafos vão ter que ser menores para que você consiga responder a tudo. É muito comum ver candidatos que não se preparam de forma adequada para a discursiva, quando pegam uma questão com vários tópicos, eles acabam gastando muitas linhas no início para os primeiros tópicos, né? Porque eles não fizeram esse planejamento, né? Distribuição de linhas. Quando chega no final da redação, tem pouquíssimas linhas e ele ainda tem 2 tópicos para poder abordar, por exemplo.
E aí ele tem que responder esses tópicos de forma muito superficial. E é onde a banca normalmente desconta pontos. Então, saber essa estratégia, né, conhecer esses modelos de prova, treinar esses modelos de provas é fundamental para que você chegue no dia do concurso pronto para qualquer cenário, beleza? Mas antes de montar a estratégia para poder responder isso aqui, vamos analisar um espelho de correção da banca FGV quando ela cobra uma matéria de conhecimento específico, tá? E eu peguei aqui como modelo o espelho da Câmara dos Deputados, né, aplicado aqui recentemente, tá? Então era uma questão também, nesse caso a questão valia 35 pontos, e a banca traz assim, ó, aqui, ó, quesito avaliado. Aí ela traz o conteúdo. Então, citou os estágios da despesa, discorreu sobre o empenho, discorreu sobre a liquidação, discorreu sobre o pagamento. Tá? Era uma questão que pedia para falar sobre os estágios da despesa, né, empenho, liquidação e pagamento. Era basicamente isso o enunciado. E aí a banca foi avaliar o candidato com base nisso. Então veja que ela pegou e pontuou assim, ó, citou os estágios 5 pontos. Falou sobre empenho, falou sobre liquidação, falou sobre pagamento. Total 35 pontos. Tá? Então, olha, não tem nenhum critério voltado para estrutura textual. Não tem nenhum critério voltado para gramática. Não tem nenhum critério voltado para coesão. Veja que toda a pontuação é conteúdo. Tá? Então veja que é bem diferente daquele estilo de prova de atualidade da banca FGV. Tá? Às vezes, e é bom eu fazer essa ressalva aqui, tá? Às vezes a gente tem bastante experiência com a banca FGV, então a gente já viu muita coisa. Às vezes a banca ela traz um quesito chamado abordagem geral. Abordagem geral. O que é essa abordagem geral? É tudo que não está relacionado ao conteúdo. Então, é como se ela pegasse dentro dessa abordagem geral e avaliasse legibilidade, indicação de parágrafos, obediência às margens, gramática, estrutura textual, coesão, coerência. É como se ela pegasse tudo relacionado textual e gramatical e avaliasse aqui. Só que, normalmente, quando ela traz isso, né, você viu que nessa prova da Câmara dos Deputados ela não trouxe, mas quando ela traz isso equivale a 5% da nota apenas. Então, veja, 95% da nota é o conteúdo, beleza? E 5% só seria dessa abordagem geral. No treinamento, é interessante que a gente insira essa abordagem geral, porque por mais que a banca às vezes não avalie, é interessante que você cumpra com os critérios textuais, né? Indique o parágrafo certinho, tenha uma boa legibilidade, porque tudo isso favorece a você ter um texto melhor, né? Então isso é interessante para fim de treinamento. Mas é importante que você saiba que mesmo nesse cenário, 95% da nota vai ser o conteúdo. Com base nesse critério, qual é a melhor estratégia para encarar essas questões discursivas nos cargos de auditor de controle externo? Tá? É a seguinte. Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, naquela questão do TCU, tinha lá 2 tópicos. Então, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para o tópico A e um parágrafo de desenvolvimento para o tópico B. No do TCE Espírito Santo, que a gente viu, né, o TCE Espírito Santo, eram 5 tópicos. Então, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para o tópico A, um para o B, um para o C, um para o D e um para o E. Então, a regra é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Aí você vai falar assim, Bruno, então beleza, então se eu souber o conteúdo, eu vou tirar nota máxima, né? Eu não preciso nem treinar discursiva, é só eu focar no conteúdo. Ó, se você souber o conteúdo, de fato, é possível que você tenha uma nota boa na discursiva. Agora, o que diferencia o cara que sabe o conteúdo e o cara que sabe o conteúdo e a técnica? Né? Então, assim, você precisa... normalmente, em provas de concurso, você tem ali, na fase da discursiva, os candidatos que têm mais conteúdo, né? Porque são os primeiros colocados. Então, a banca ela vai selecionar os primeiros colocados na objetiva e corrigir a discursiva, certo? Então, teoricamente, são todos candidatos que sabem bem o conteúdo. O que vai diferenciar, né, e que eu já dei o spoiler quando eu falei anteriormente, o que vai diferenciar é conhecer ou não a técnica de escrita. E é justamente isso que a banca quer. Por quê? Bruno, por que a banca não faz... por que a banca faz a prova discursiva? Por que não faz só a objetiva? Porque, ora, se ele quisesse só medir conhecimento, quisesse medir mais conhecimento, era só ele pegar e colocar mais questões na prova objetiva. Ele não precisava fazer uma discursiva. É muito mais fácil corrigir a objetiva. Né? Você vai marcar a bolinha lá, a banca vai botar
no sistema e pronto, tá corrigido. A discursiva não, a banca tem que ir lá, contratar outros professores e tal. Mas por que que ela faz a discursiva? Porque ela quer saber se o candidato sabe escrever. E é isso que às vezes as pessoas acabam fazendo concurso e não entendem. Elas acham que é só o conteúdo. Não, é o conteúdo e saber escrever. E esse saber escrever a gente aprende com técnica, é por isso que tem esse treinamento do você concursado. Então, qual é a estratégia para você poder chegar bem preparado? Seja para o cargo de auxiliar, seja para o cargo de auditor de controle externo. Primeiro, aprender a técnica de discursivo, tá? E quando eu digo aprender a técnica, você tem que saber os critérios de apresentação do texto, você tem que saber os parágrafos, né? E no caso de auditor, principalmente saber fazer um bom parágrafo de desenvolvimento, e a gente sabe que o parágrafo de desenvolvimento é dividido em várias partes aqui, tá? E, para fins de concurso, é importantíssimo que você saiba fazer um rascunho eficiente, tá? Rascunho eficiente. Por quê? Porque são 5 provas para auditor. 5 provas. 5 questões, tá? Então, se você for fazer rascunho tradicional, que é fazer na folha de rascunho e depois passar limpo, no final você vai ter que fazer 10. Não vai dar tempo. Então, você precisa montar o rascunho de forma eficiente, a fim de que você consiga responder a todas as questões, tá? Então, isso aqui é importantíssimo na técnica também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender essa técnica. Aprendeu a técnica, aí você vai praticar, vai treinar e, logicamente, resolver no mínimo 3 questões até o dia da prova, tá? 3 questões. Só que eu não digo só 3 questões, né, num todo. Você vai fazer mais, tá? Essas 3 questões são questões com correção, são questões com feedback. Questões em que você faz e manda para a gente poder corrigir aquela questão, apontar o que está correto, apontar o que pode ser melhorado, né, para que você melhore na seguinte. Então, porque assim, não adianta você pode fazer 100. Vou fazer 100 questões discursivas até o dia da prova, beleza. Só que se ninguém corrigiu, se ninguém olhou a sua discursiva, a tendência é que você cometa os mesmos erros na 100, né? Então, assim, você não sabe que está errando, você vai continuar fazendo. Então, é por isso que, no mínimo, 3 correções até o dia da prova. Quanto mais você tiver, melhor. Mas para você chegar bem preparado, precisaria de, no mínimo, essas 3, tá? E para isso, a gente tem um treinamento focado, né, como eu disse, para os cargos de auxiliar de controle externo, então tem um curso para ele. Tem um curso para auditor de controle externo, área administrativa, administração, contabilidade, direito e gestão governamental. E aí, cada uma dessas especialidades tem um curso específico, porque são matérias de conhecimento específico, né, diferentes. E você tem um curso também para auditor de controle externo, área fiscalização. Aí você tem um curso para contabilidade e um curso para direito, porque, novamente, tem matérias diferentes, tá? Então, são vários cursos aí no Você Concursado disponíveis para chegar bem preparado nesse concurso do TSE. E como é que é a estrutura desses cursos? Cara, de forma bem resumida, tá? Técnica discursiva sucinta, então você vai aprender aquela metodologia ali de escrita dos parágrafos, né? Apresentação, rascunho eficiente, tudo que você precisa para poder fazer o texto. Isso é bem rápido, bem objetivo. Eu não vou te ensinar aqui teoria textual, não. Vai ser só o que é necessário para você fazer uma boa prova. E aí vai ter lá os temas para você poder praticar com base no seu edital. Então você vai ter lá nos cargos de auditor, você vai ter lá várias questões de 25 linhas, de até 25 linhas para você praticar com base nas matérias de conhecimento específico. Para o cargo de auxiliar, você vai ter lá temas de atualidade de até 30 linhas para você poder praticar também, tá? O curso também conta com correções individualizadas, então a correção individualizada utilizando o modelo de correção da banca FGV, e a gente viu que vai ter um espelho específico para auxiliar e vai ter um espelho específico para os cargos de auditores, porque a gente viu que a forma de correção da banca é diferente e a gente vai utilizar, de fato, a forma de correção da banca. E o mais legal é que todos os temas disponíveis para praticar possuem proposta de resolução, tá? Então, você tem lá o tema, aí você tem o padrão de resposta, que seria o conteúdo esperado para responder aquele tema, e você tem o tema resolvido utilizando a técnica do curso. Então eu mostro para você, ó, como é que eu responderia utilizando a técnica do curso essa questão. E aí tem lá, todo bonitinho, separando o parágrafo em várias partes, assim como a gente aprende ao longo do treinamento, tá? Se você não é aluno do Você Concursado, está disponível a um preço acessível. E vale a pena, tá? E é que eu falo tanto para os alunos, quanto para quem ainda vai ser aluno, né? Se Deus quiser, vai ser aluno do Você Concursado. Será que vale a pena acreditar na metodologia? Será que a metodologia do Você Concursado funciona? Dá uma olhada nesse concurso recente da área de controle, que foi o concurso do TCDF. Se você já estuda para a área de controle, já ouviu falar
dos concursos da área de controle, vocês sabem que a discursiva do TCDF é uma das mais discursivas de todos os tribunais de contas, tá? Porque eles exigem um manual específico, é uma discursiva que elimina muita gente, enfim. Olha o que aconteceu no último concurso. Abriu vaga para analista e auditor, tá bom? Era uma discursiva com peça técnica, com não sei quantas questões, enfim. De analista, 9 entre 10 alunos estudaram com a gente. De auditor, 12 dos 15 primeiros colocados estudaram com você concursado. Né? E aqui a gente destaca que as 3 maiores notas foram de alunos do você concursado. Então, assim, a metodologia funciona. Então, acredita na metodologia, leia ali, veja ali a parte de teoria, né, textual, aplique, né, a técnica porque funciona e o resultado está aqui, beleza? Se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, tá aí o meu Instagram, o Instagram lá do Você Concursado, e também o nosso canal no Telegram. Um forte abraço e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima aula.